TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Boa tarde, tudo bem? Hoje é segunda-feira, estamos iniciando essa semana com muitas notícias positivas. Temos também muitas notícias sobre esporte, sobre o futebol. Eu já começo dizendo o telefone aqui da redação, é o 3232-9382. Não quer ligar, quer mandar o e-mail? tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Ligue, participe, mande seu alô, seu comentário, sua sugestão de pauta. E hoje o nosso programa está recheado. Além de Levi, que eu vou cumprimentar, tem também Flamínio, que passou uma temporada aqui conosco e retorna. Levi Araújo, boa tarde, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Mara, tudo bem, graças a Deus. Há uns 15 dias eu dizia, ABC e América vão mudar de treinador. Um mudou uma semana e o outro mudou agora. A gente já estava esperando isso. É um dos destaques que nós vamos conversar aqui com o Flamínio, vamos bater aquele papo, trocar ideias, e eu tenho certeza que você está em casa, vai gostar bastante. Verdade. Flamínio, tudo bem? Flamínio retornando ao Câmara Esportiva depois de uma temporada que nós passamos aqui dividindo a apresentação. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mara, boa tarde a todos que nos assistem, agradecendo aqui a recepção e muito feliz de voltar ao programa, que passamos uma temporada bacana, tirando as férias do nosso amigo Levi. E muito feliz em participar com um grande comentarista experiente como esse. Vamos bater um papo legal hoje. Verdade, tem muita coisa, tem muito assunto. Levi já adiantou a caída do treinador do ABC. Mas vamos primeiro, né, meninos, falar sobre quais times entraram em campo neste final de semana pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Estadual. Teve Palmeiras e Globo 2-1 para o Palmeiras, né? O Globo fez apenas um gol. Açu e Alecrim 3-1 em cima do Alecrim, vitória do Açu. Tivemos também outros dois jogos, Potiguar e ABC 1-0 e o América e Baraunas 2-0 para o Alvirrubro. Então, foi bem diversificado, eu acho que os olhos estavam voltados para os principais, né, os principais líderes, digamos assim, né, as pessoas mais propensas a ir para a final. Globo, América. Você acompanhou, Levi, a rodada? Globo, América, Baraunas e Potiguar, que estavam direto interessados nesses jogos. Bom, sobre o jogo do América, eu acompanhei de perto. Foi onde o Baraunas conseguiu quase que surpreender, né? Porque ele fez um ferrolho, aquele ferrolho suíço, bem fechadinho, né, Flamengo? Isso mesmo, durou até quase o término do primeiro tempo, né? Enquanto naquele momento que é muito difícil do jogo, em que o time que está mais atrás já está esperando, já está contando com aquela vantagem do empate para começar um segundo tempo respirando, e chegou aquele ponto que o Barão estava tentando com o ferrolho, como o Levi disse, e é o pior balde de água fria que tem, é aquele golzinho no final do primeiro tempo. E o detalhe que na hora que o América faz o gol, aí acabou todo o ferrolho, porque você bota a chave na fechadura e abre. Porque aí o Baraunas tem que se abrir. Exatamente. E o Baraunas, o interessante do Baraunas não tinha empate, tinha que ganhar, né? Então, por Baraunas não interessava outro resultado. Então, depois que levou o gol, aí que teve que ir para cima e deu brecha. Bom, pela campanha que a América fez, foi bem merecido, né? Bom aproveitamento, campanha, enfim, um bom finalista. Com certeza. O Baraunas, na minha opinião, não era uma equipe que vinha forte para participar de uma final. Eu acho que seria muito ao acaso, digamos assim, uma participação do Baraunas, porque teve até uma recuperação dentro do campeonato, começou mal, teve uma recuperação, mas não era uma equipe forte ao ponto de que, na minha opinião, o América veio merecendo desde o começo do campeonato, apesar de não fazer grandíssimas atuações, mas aquele negócio, futebol é resultado, todo jogo metia 4-0, 4-0, 3-0, e mereceu, e o Globo, que na minha opinião foi o futebol mais vistoso em vários momentos do campeonato, então foram merecidíssimos. Mara, a gente conversava aqui, né, Mara? Mara perguntava, Levi, na sua opinião, a final deu o que a gente esperava, não foi, Mara?
Exatamente. O Globo com o América. O América. E Flamengo até já falou, né, nos comentários anteriores, que o Globo vinha se preparando bem, com antecipação, previamente, com um treinador bacana. Foi, exatamente. O Globo a gente vinha falando há bastante tempo que era a equipe, uma das favoritas, né? Porque tem um bom elenco. Era bem arrumadinho. Bem arrumado, começou bem antes. O Bem treinador antes. experiente, na minha opinião, o melhor treinador do Rio Grande do Norte. Agora ontem, o Globo, eu acho que a galera entrou de sapato alto. Entrou, com certeza. Eu acho que foi de sapato alto e é aquele grande problema de que os jogadores, muitas vezes, numa partida com um adversário teoricamente inferior, não se dedica ao ponto de saber. Igor já avisava. Igor falava, é um jogo difícil, é um jogo duro, aconteceu com ele ano passado, também na mesma situação do Lanterna chegar a ganhar do time dele quando todo mundo esperava que não conseguiria, então ele já avisava, já tinha alertado, os jogadores sabiam, mas... Chegou até a perder, estava perdendo por 2-0, inclusive o Palmeiras teve 2 jogadores expulsos. Exatamente, e eu acho que o Palmeiras jogando a vida, né, porque o time que tinha, se eu não me engano, era menos 17 gols, saldo de gols, então... Não fez um ponto sequer durante todo o ponto É isso que eu ia dizer. O Palmeiras foi o lanterna da competição, e ainda é, a temporada toda, essa do primeiro turno ia acontecer. Não fez um ponto sequer, Não fez um ponto e justamente teve uma partida, né... reagiu contra o Globo. Do jogo tá 2-0 para o Palmeiras, entendeu? O Globo conseguiu um gol de pênalti. Ainda teve 5 minutos de acréscimo no final. Nem por isso o Globo não era noite de Globo. A entrevista de Igor César falou até que terminou a partida com 6 meias. Mas um time com 6 meias não conseguiu furar o Palmeiras, empatar o jogo e ganhar. E isso já havia acontecido no começo do campeonato, quando o Globo pega uma equipe dessa maneira, assim, um pouco nível inferior, mas quando pega um time grande, joga aquele futebol bonito, deu no ABC, deu no América. Ele não pode ver televisão. Não pode, exatamente. O time do Globo precisa de televisão, precisa dar show. Porque quando não é televisionado, o pessoal parece que... Agora tem um detalhe, né? Com essa derrota para o Palmeiras, ele perdeu a chance de ir para a final pelo empate. Como é que vai ser a final? A final vai ser América e Globo, não está no regulamento. Tem que ser no Arena, porque é o mando de campo, né? Só, né? O mando de campo da FNF. Não é nem de Globo, nem de nem de América. E a renda é dividida, 60% para o ganhador, 40% para o perdedor, e se houver empate, meio a meio. Meio a meio. Então, a decisão é a seguinte, se o tempo normal der empate, aí teremos a prorrogação. E na prorrogação é o América que joga pelo empate. E essa vantagem era do Globo, mas aí o Palmeiras estragou. Isso aí pode fazer muito, muito efeito no final, né? Porque um jogo duro, América e Globo são equipes que se equivalem. Porque o América vem com uma equipe boa, o treinador, na minha opinião, novo, Guilherme Maculha, né? Ele está ajeitando o time na base do papo, vai ter um tempo para treinamento agora essa semana, mas você pode perceber que o jogo do América melhorou. Tem aquelas carências do próprio elenco, mas é um time mais organizado. Aquele treinador, a gente já vinha falando, como você também falou, que aquele treinador antigo não era um treinador. Foi uma aposta que ninguém entende porque que o treinador... Experiência que não deu certo. Que não deu certo, mas assim, eu não consigo entender nem qual foi a metodologia da aposta, por que fizeram a escolha desse, que foi uma perda de tempo. Apesar de não ter sido tão maléfica, digamos assim, porque o time vinha ganhando. Aos trancos e barrancos, não jogava bem, mas ganhava. Que isso era muito importante. O time estava jogando não tão bem que aconteceu do treinador com até um aproveitamento bom, vinha ganhando várias partidas. Mas mesmo assim caiu, porque a torcida percebia. O treinador não tinha nem um modo bacana de treinar a equipe, não tinha variação. O próprio esquema. Não tinha padrão de jogo. Não tinha padrão de jogo, substituições eram as mesmas. Insistia no atacante, no Luiz Eduardo, que não jogava bem. Cascata apagou-se. Porque ele jogava numa situação em que não podia distribuir bolas para os seus companheiros. Agora não, ele está jogando desmarcado. Exatamente. E também o camisa 9, desde que ele toda a vida só botava Rômulo no segundo tempo, com 40 minutos, quando todo mundo sabia do potencial de Rômulo, que era um
um grande atacante que vem jogando bem, vem fazendo gols, já é conhecido do pessoal do Nordeste, e apostava no Luiz Eduardo, que jogava mal, apostava no Reis, que também jogava mal. Só que ontem o Cascata, o treinador do Baraunas, conseguiu armar um esquema que neutralizou o Cascata. Conseguiu, né? Mas mesmo assim, o Cascata, com a sua habilidade, ele fugia dessa marcação e conseguia dar a bola para o companheiro. Eu acho que também, com relação a essa questão do Ferrolho, é porque qualquer equipe que se propõe a jogar somente fechado nos contra-ataques é difícil de furar. Porque você precisa de uma equipe muito bem montada, com muita variação de jogo, com muita qualidade técnica e criação de jogadas para furar um bloqueio desse. Então o América ainda não está 100% pronto. Mas mesmo assim, como o Levi disse, Cascata, pela qualidade individual, pela qualidade técnica, conseguiu bagunçar a defesa. O Rômulo bagunçou a defesa, recebeu bola, driblou 2, 3 zagueiros e fez o gol. Essa qualidade precisa, principalmente quando você vai jogar com a equipe fechada e quando o time precisa estar bem afiado, porque é muito difícil enfrentar uma equipe dessa maneira. Agora, a experiência contou nessa hora. Afinal, nós temos várias vantagens para o América e várias vantagens para o Globo. Se for colocar na balança, Levi, quem tem mais vantagem? O América joga com a torcida, praticamente treina ali, mas o Globo não pode ver TV. O menino é uma coisa séria. O palco. Parece que é o combustível, né? Vai ser um espetáculo, porque o América vai jogar bem. Olha, eu não vou nem arriscar placar. Vai não? Ó, quem é bom de palpite? Flamínio. Sempre estava acertando aqui uns palpites. Eu não vou lhe colocar numa saia justa. Se você tiver algum palpite, fica à vontade. Eu chutei um bocado e bateu tudo na trave. Mas tiveram alguns gols. Eu acho que, assim, palpitar nesse jogo realmente é difícil demais. Porque... Se fosse para jogar na loteria, estava 1 no meio e 2. Exatamente, porque assim, eu vejo que o Globo tem uma equipe muito boa, qualificada e jogando bem. Tem outra vantagem que eu me lembrei agora, sabe qual é a vantagem? O Globo vai passar a semana todinha treinando para essa final. Enquanto que o América, no meio de semana, vai ter que viajar. Vai viajar, vai jogar, vai voltar, vai se desgastar, vai ter alguém machucado e por aí vai. Isso conta demais. Isso é bem lembrado, Levi, bem lembrado, porque isso vai contar sim. Eu acho que vai ser uma partida parelha, porque tem o lado do Globo. A televisão, como disse Levi, tem a questão de que eles vinham jogando bem. Se você pegar os melhores jogos do Globo dessa temporada, você vê um futebol bonito, um futebol de passe, de movimentação intensa, de troca de jogadas, de variação de esquema. Romarinho jogando muito bem, o Vavá fazendo gol, Renatinho Potiguar com a qualidade, estilo Cascata ali armando o jogo. O Rivaldo... Experiência, né? Rivaldo, movimentação, os volantes, Pablo e Leomi, fazendo toda a movimentação no meio de campo. Então, assim, eu acho que vai ser um jogo muito bacana de assistir. O América tá com na minha opinião também, tá com uma confiança lá em cima. Esse jogo que você disse vai ser importante, tanto pelo desgaste como pelo resultado, porque se ganhar vem com mais moral ainda. Então o Globo vem de uma derrota preocupante, que pode também influenciar no jogo, ninguém sabe, porque dá aquela baixada nos ânimos, entendeu? Então, assim, é um jogo parelho. O detalhe é o seguinte, a gente vai ter toda a semana para falar desta final. Dessa preparação, e né? tem essa no meio. Então, vamos falar de outro assunto que é muito importante, que é a chegada do técnico novo, né? Então vamos lá, para o ABC. Né? Mudar do América para o ABC, porque o ABC anunciou a chegada de um novo técnico. Quem fica no lugar do Narciso é o comandante alvirrubro agora, né? Eugênio Machado, Alvinegro Machado Souto, também conhecido por Geninho. Os mais íntimos conhecem por Geninho. O treinador exigente, porque ele já passou pelo Corinthians de São Paulo, Vasco do Rio e entre vários clubes da Arábia Saudita. E recentemente esteve aqui no Ceará. A estreia quando? A estreia de Geninho, é o que você falou, que vai ser na quarta-feira contra o Imperatriz, na terceira rodada da Copa do Nordeste. Ele já treina amanhã à tarde, já assume o time amanhã à tarde. Vai pegar uma missão difícil, né? Porque o ABC é o lanterna do Grupo A da Copa do Nordeste. Geninho, ele é um treinador que, lógico, pelo currículo dele, fabuloso, espetacular. Treinador que não é barato não, viu? Estou sabendo da cifra, mas não estou autorizado. Diga só que vai onerar a folha. Pronto. Vai ser pesado. É coisa para mais de 100 mil. Pronto. Já disse.
Disse que não ia dizer, né, Flamínio? E disse. Disse. Mas, assim, a questão de Geninho, eu acho assim, a gente vinha falando de Narciso nesse período que a gente vinha conversando, e, assim, achei uma coisa... A gente trouxe o Leonardo Arruda, vice de futebol, aqui para conversar sobre isso, e eu já perguntava, que eu já cantava a pedra e já dizia, se as derrotas continuarem a vir, ele vai balançar? Como é? Vão segurar? Ele falou... Ele citou o exemplo de Tite, na época do Corinthians, que não foi demitido após a derrota vexatória na Libertadores. Seguraram ele e no outro ano foi campeão. Ou seja, deu a entender, dizia que queria segurar o Narciso. A gente falava antes sobre essa questão do planejamento e eu já vi algumas pessoas conversarem muito sobre isso, que o planejamento mais adequado era o Sérgio China ter continuado. Era o mais lógico. Inclusive, todos os candidatos a presidente do ABC pediam que o Sérgio China permanecesse. Eles disseram, por que não apostaram no rapaz? Tiraram. Aquilo ali foi um grande erro cometido. Porque deixasse o Sérgio China, talvez não tivesse feito essa lambança aí. E você sabe que esse treinador, o Narciso, cada jogo que passava, deu um sacuda com a torcida. A reclamação era grande. As redes sociais bombavam. Não era bem quisto, né? Pela torcida, não era. Eu acho que é assim, o que acontece é aquela falta de planejamento geral que os dirigentes geralmente têm. Por quê? Se você não vai ter paciência, deixasse o Sérgio China. Era a melhor opção, era o treinador que já conhecia o elenco, já poderia até ter, se eu não me engano, 6 ou 8 peças que falavam que poderia continuar no ABC, que queriam continuar no ABC, mas resolveram fazer uma reformulação geral, mandar todo mundo embora, trazer todo mundo novo. O certo é para ter ficado pelo menos uma base. Uma base. Uma base. E você sabe o que aconteceu? O Salgueiro, o time que ele foi liberado para vir para cá, pegou ele de volta. Pronto. Pegou ele de volta e não só pegou ele de volta, como deu um baile. O time do Salgueiro deu um baile no time do ABC. Com esse treinador, e talvez com algumas peças também que eram do ABC ali no Salgueiro, e o time do Salgueiro jogou para fazer 4-5, ganhou de 2-0. É verdade. Então para você ver como os dirigentes pensam muitas vezes, mas não fazem as coisas mais práticas. Porque tem um detalhe interessante, porque tem times que você pode fazer um planejamento e a torcida é pequena, não cobra tanto. Mas esse time grande como o ABC, como o América, então tem que ser um planejamento de resultados imediatos, porque o torcedor não aguenta. Não aguenta. E a questão mais lógica, eles sabiam que essa eleição presidencial era uma eleição muito tardia. Então, você contrata um treinador para montar um time com um mês, você quer resultados, jogando quarta e domingo sem ter tempo de treinamento, jogadores vindo muitos mal fisicamente, vindo de outros centros, outros parados. Tudo bem que o treinador tem sua culpa? Tem. O time do ABC não se encontrava, o treinador também não estava bem, você podia perceber que as partidas eram uma pior que a outra, ele começou a ficar desesperado, começando a botar 2 atacantes que ninguém... Botava Alemão e Nando, 2 postes dentro da área, aí é que a bola não ia chegar, então assim, começou a não ter mais nem solução. A não se encontrar. Com a chegada do Geninho, tem que dar jogador aí. Pelo menos 6. Para ele arrumar a casa. Exatamente. Eu acho assim, o Narciso, ele tinha uma proposta, eu acho que a ideia da contratação foi interessante, assim, de integrar a base, pegar um treinador que estava se destacando no futebol paulista, porque o futebol paulista é o principal campeonato estadual do Brasil, é muito disputado, muito mais disputado que a maioria dos campeonatos estaduais do Brasil. Até campeonato nacional. Porque o São Paulo é como se fosse um país. Como se fosse um país. Vários campeonatos do mundo não chegam nem perto do Campeonato Paulista. Exatamente, e os próprios times os investidores procuram os clubes do interior são fortes. Chegam com patrocínio, com investidores, jogadores de fora e todo mundo querendo a sua oportunidade, porque dali com certeza sai para os grandes centros. E outra coisa para lembrar, o Narciso trabalhou na revelação de grandes jogadores, inclusive o Neymar, e entre outros do nível de Neymar, que passaram nas mãos do Narciso. Então eu acho que a gente não pode condenar 100% a aposta do ABC, porque foi uma aposta num projeto interessante.
digamos assim, um projeto interessante, diferentemente do América, que você condenava desde que o cara chegou lá, uma pessoa totalmente sem experiência para ser um treinador. Era empresário. Ele vivia de contratar jogadores, não colocava ninguém em campo. Exato, não tinha conhecimento, a gente não sabia quem mandava, se era ele, se era o auxiliar técnico. Foi uma aposta assim esdrúxula. Agora, a do ABC foi uma aposta interessante. Agora, faltou o quê? Tempo para trabalhar, faltou o próprio Narciso mesmo, até da parte dele também, o projeto dele caminhar dentro de campo, que não caminhou, nada evoluiu. Então, a melhor maneira realmente foi demitir, porque não ia ter paciência, não tinha como ter paciência também, porque os principais campeonatos estão rolando. Se o ABC perde do estadual, perde a Copa do Nordeste, vai chegar na Série C como? Não é? Vai ser um time esfacelado também? Então também não teria tanto tempo. Mas falando especificamente de Geninho, que ele agora que ele chegou, eu acredito que é um treinador experiente, como o Levi falou, precisa de peças, mas é aquele treinador que vai chegar e vai botar ordem na casa. Vai chegar, vai ajeitar a parte defensiva, porque todo treinador mais conservador e antigo dessa maneira chega, já faz os seus 3 volantezinhos ali, já procura esse equilíbrio para um time que, para começar a ganhar, precisa parar de tomar gol. Essa é a primeira coisa. Então o ABC precisa começar a jogar, parar de tomar gol, e eu acho que o Geninho tem condições sim de fazer esse time jogar. Levi, qual você acha que é a primeira medida, assim, urgente? Vai começar a treinar a equipe amanhã. O que é que você acha que ele tem que fazer, assim, em caráter emergencial para dar uma melhorada? Ele já tem que vir no avião pensando. Eu tenho o goleiro Vaná, esse eu conto com o Márcio Passos, eu conto com camisa 10, Lúcio Flávio. Mas para isso é preciso que tenha alguém de confiança dele aqui em Natal, já passando todas essas informações. Aí ele diz, o time é deficiente, precisa de um lateral, um esquerdo, um direito. E ele já vai aqui na agenda. Onde é que está fulano? Aquele meu amigo que joga na lateral esquerda, está em time tal. Quando ele chegar aqui, que descer do avião, vamos almoçar, bora? Ligue para fulano, está aqui o treinador, está aqui o jogador, está aqui, eu quero 5 nomes. E ele já tem que vir trabalhando no avião. Verdade. A gente comentou muito sobre os jogos que aconteceram, a última rodada do Campeonato Potiguar. Vamos ver, então, a classificação dos times nessa conclusão do primeiro turno, né, na primeira rodada. A gente sabe que vai começar tudo de novo, mas essa é a classificação de como se encerrou o primeiro turno. América em primeiro lugar, Globo vão duelar a final do campeonato. Em terceiro lugar, o Potiguar. Logo depois vem o Açu, Baraunas e os 3 últimos, ABC, Alecrim e Palmeira. O Palmeira que surpreendeu, né? A gente agora para o segundo turno, Flamínio, vai ter a final, América e Globo. Mas para o segundo turno, o que é que você acha? Qual a expectativa para esse segundo turno? As equipes, o segundo e último, as equipes vão dar uma respirada, vai ter um tempo para mexer na equipe. Você acha que como é que vai ser esse início de campeonato, essa segunda etapa? Eu acho que, primeiramente, o Globo, na minha opinião, vai manter essa pegada, porque vai continuar com um grande técnico, com os grandes jogadores que vem jogando, as apresentações que fizeram. Vai depender muito desse título, quem vai ganhar o título, porque, por exemplo, se o Globo ganhar o título, talvez tire um pouco o pé no estadual, já bote os garotos para jogar, não jogue talvez toda aquela pegada. O América também pode acontecer isso, mas eu acredito que o treinador novo do América vai dar um novo ânimo à equipe, já está dando. Só no outro dia que ele chegou, ele já deu, com a boca, ele ajeitou, ele com certeza já mexeu no time de uma maneira que o time já mostrou mais bem postado. Faltando ainda, o América precisa, para evoluir como time, precisa muito aumentar o seu poder de criação. Aconteceu na partida ontem, quando o Mateuzinho entrou, o time evoluiu, cresceu. Porque os treinadores têm que perceber que esse menino precisa ser trabalhado para ser titular. Ele não pode ficar no banco, não. Não pode ficar no banco, porque ficar contando com o Mateuzinho só para dar explosão na partida... Está faltando um olhar mais diferenciado para ele. Diferenciado e de treinamento tático. Mateuzinho, você precisa fazer essa função tática. E não, segundo tempo, entra aí, moleque, e vai para cima. Não,
desde o começo do jogo, responsabilidade tática, ajudar na criação, chegar junto, encostar no Cascata, encostar no Rômulo. E eu acho que a equipe do América tende a crescer, a equipe do Globo tende a se manter bem e acredito que o ABC tem uma chance de se recuperar no campeonato. Lembrando que só tem um turno e que vale a vaga da Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, porque alguém vai ficar com uma, ou o América ou o Globo. Aí só vai restar esse turno, ou vai ou racha, porque se o ABC não muda, não tira o Narcísio, ia brigar com o Palmeiras e com o Alecrim para não cair. Se você for pegar os números, é uma coisa ridícula, né? Você vê o Palmeiras com 3 pontos, o ABC com 6 pontos, o Alecrim com 6 pontos também. 6, o ABC com 7. O ABC com 7 ou com 6? A gente pode ver a tabela novamente para Aí a diferença do ABC para o Globo, para o Palmeiras é de 4 pontos. O ABC tem 7, o Alecrim tem 6 e o Globo tem 4. Pois eu acho assim que a tendência é que eles continuem. O ABC agora a tendência é crescer, se recuperar e acredito que o time do Potiguar pode vir seguir bem. Olha aí. Essa é a tabela para a gente tirar aquela dúvida dos pontos. 7, Alecrim 6, o Palmeiras 4. Mas para você ver, ainda 3. É uma situação ridícula o ABC estar na 6ª colocação. O ABC precisa se recuperar e eu acredito que tem poder de reação porque o time do ABC tem boas peças. Precisa de alguém para organizar essas peças. Não são todos brucutus, jogadores que não tem, como o Levi falou, tem bons jogadores. Gostei do brucutu. Dá para montar um bom elenco, sim, um bom time, pelo menos um bom 11 inicial, pode sim colocar. Então eu acredito que o ABC pode crescer nesse Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer. Muita bola para rolar. O próprio Palmeiras ganhou uma partida agora que eu não acredito, mas pode ser que ele venha brigar em meio de tabela, talvez, ganhar do... Pode reagir. Quem sabe venha embalado dessa vitória. Aliás, estreou um grande goleiro, que eu não estou captando o nome agora, o Palmeiras estreou um grande goleiro ontem. Olha, o Palmeiras pode reagir. Aí pode entrar na briga aí para sair, né? Bem embalado. Pode empurrar o Alecrim novamente. A gente não sabe até onde esse Açu pode ir, porque o Açu terminou ficando bem na competição. Ficou em 5º lugar, ou 4º lugar. Terminou ali no meio da tabela, mas terminou bem porque era um time também vindo da 2ª divisão. Então também não era um time tão badalado. Agora o Potiguar, a gente acredita que ganhou do ABC, vem fazendo uma boa campanha, empatou. Poderia ser o Potiguar na final. Apesar de não merecer tanto quanto o América e o Globo, mas pela pontuação poderia ser o próprio Potiguar. Então vai ser uma briga muito interessante nesse segundo turno. Verdade, foi muito bacana esse papo com vocês. Eu gostei, o papo rendeu hoje. Mas a gente está chegando ao final dessa edição do Câmara Esportiva. Meu amigo Levi, até amanhã. E Flamínio volta essa semana, né? Amanhã tem muito mais conversa. E na quinta-feira a gente continua. Eu que agradeço vocês aqui, a participação e desejo um grande dia para vocês, para todos que nos assistem. Obrigada, tchau meninos. Boa tarde, gente. Obrigada pela companhia e um excelente início de semana. TV Câmara, a TV do povo de Natal.